Olá pessoal, boa noite! Estamos dando início a mais um Zioncast, o podcast do empreendedor. E nessa noite tão especial, como todas as noites, a gente está trazendo sempre os melhores empreendedores, empresários aqui de Porto Velho. Nessa noite eu tenho a honra de trazer um advogado criminalista para contar um pouco da sua história. E na verdade ele tem uma história de sucesso, uma história assim que ele ralou, aprendeu muito com seus erros. E nessa noite eu trago para você aqui o Dr. Leonardo Lima. Obrigado. Já posso iniciar? Já deve. Achei que ia ter aquele corte, né? Mas obrigado pelo convite. Fico feliz de estar nesse seu podcast. Quando fez o convite, eu certamente não pensei duas vezes. Falei, vou lá compartilhar, porque eu sei que a minha história tem muito a ver com empreendedorismo, né? Com certeza. Doutor Leonardo eu conheci há pouco tempo, né? Aí eu vi um pouquinho da história dele. Eu falei, nossa, cara, esse cara precisa ir no podcast, né? Então, tipo, tem muitas pessoas que precisam conhecer a tua história para se inspirar, né? Eu acredito que você vai inspirar muitos jovens, pessoas que querem empreender, que precisam começar, força de vontade, coragem, né? Eu fico feliz pelo convite. E quando eu iniciei na advocacia, ao mesmo na graduação, né, tem um ditado que fala, uma regra geral que é: a advocacia não é mercantil. E aquilo faz com que a maioria dos advogados enxergue a advocacia não como um negócio. Mas uma coisa é certa, a advocacia tem que dar lucro, que ninguém trabalha por amor. Eu trabalho com amor, não por amor. É uma grande diferença. Então, a partir do momento que eu acho que o advogado tem a compreensão do que o que ele faz como profissional liberal é um negócio e ele tem que dar lucro, ele acaba empreendendo e tendo sucesso. Show. Então, doutor, vamos começar pelo começo da sua história, né? Quem é doutor Leonardo? De onde veio? Onde estudou? Primeiro emprego? Como é que foi a trajetória? Eu fico muito feliz com a profissão que eu tenho hoje, porque antes de ser advogado, eu era só Leonardo, um magrinho, então eu acho que eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou advogado hoje, mas até eu chegar aqui passei por muitas coisas. Eu acho que a advocacia é mais um dos produtos que eu sempre fiz. Eu sempre fui vendedor, sempre gostei de mexer com vendas. Eu comecei mesmo vendendo din-din na rua, pupunha. Quantos anos? Acho que uns 12 anos, 11 anos, 12 anos. Já comecei na rua com isopor vendendo din-din, pupunha, essas coisas na rua. E eu gostava, eu ia pra feira com a minha mãe e eu achava fantástico ver aquele jargão. Vamos comprar, meu patrão, é 3, 2 é 5, 5 é 10. E aquilo eu ficava encantado. Eu falei, rapaz, onde eu quero ser vendedor é na feira. E foi aí que eu comecei, de fato, a vender. Eu gostava de vender, mesmo na escola. Pronto, quando criança eu já vendia Beyblade, aquele momento de Beyblade. Sim, Gostava, eu fazia e levava para a escola para vender, porque eu gostava. Fazia de tampinha, tinha de catraca também. De catraca. Catraca de bike, né? Mas não foi só com vendas. Trabalhei com muitas outras coisas durante a minha graduação de Direito. Ao final, falo isso me referindo ao 9º período, 10º período, de manhã eu estagiava, à tarde eu prestava serviço de maneira gratuita para alguns advogados, porque eu não conseguia estágio remunerado em escritório. À noite ia para a faculdade e de madrugada tinha um amigo meu, também fazia o curso de Direito, o Marcos. Ele trabalhava em uma funerária, contratado, e ele me chamava para fazer um serviço de limpar defunto para ganhar, fazer um extrazinho. Então, assim, durante toda a minha vida, eu sempre tive alguma ocupação, né? Sempre gostei de estar ativo, de fazer. E aí foi quando, logo após terminei, fui chamado também para um concurso da PM. Eu abri mão, né? Vamos contar detalhe essa parte aí da funerária, cara. As pessoas acham assim que o serviço de limpar defunto, né? Limpar defunto? O pessoal acha que às vezes assim, é ruim demais. Eu achava até cômodo, porque eu ganhava lá, digamos, dava banho lá, ganhava R$50, já conseguia botar gasolina. Aí eu pensava, o servente pedreiro vai pegar um sol violento para ganhar R$50. Vou trabalhar na sombra com pouco tempo e vou ganhar o mesmo que um servente. Então eu tô na vantagem. Tá, mas peraí. Minha matemática era essa, de comparação. Como é que foi, tipo, a primeira noite, o dia? Na verdade, quando eu fui a primeira vez, foi por curiosidade. Eu tinha uma curiosidade. Ele falava que trabalhava porque uma vez... Isso aqui eu acho que nem pode, mas vou falar. Uma vez, esse abençoado disse que ia jogar bola com a gente e ele falou, rapaz, não vai dar não. Eu falei, por quê? Porque eu tô com um carro ali com um defunto.
lá dentro. E Nossa, eu tenho que terminar para voltar, né? Eu falei, Nossa. rapaz, que filha da mãe, ainda vem no futebol com... Com o corpo lá. Em vez de falar que não dava e já ia terminar o serviço, né? Eu fiquei curioso. Eu falei, eu queria ver como é que tu trabalha. Aí ele me chamou e falou, quer trabalhar comigo? Bora. Bora. Aí ele começou a me pagar lá por fora, não era contratado da funerária nem nada. Mas aí ele me pagava porque eu ajudava, né? Tipo, dar banhozinho, colocar no caixão, uma Arrumar, maquiagemzinha e tal, um talentozinho. E tipo, à noite, dormia de boa. Ah, tranquilo. Mas eu fazia isso só de madrugada. Quando saía da faculdade 10 horas, 10h15, quando desse serviço depois desse horário, eu ficava à disposição dele, né? Eu até gostava que era uma renda, né? Não achava ruim, não. Pô, legal. Mas tem muita história ainda, né? Pra Às vezes não acredita muito de... Mas nesse momento, assim, teve alguma coisa louca que aconteceu e tal, na funerária? Alguma história, assim, macabra que teve? Não, assim, uma vez... É porque, assim, quando você começa a trabalhar nesse ramo, eu acho que você acaba perdendo um pouco da sensibilidade humana, de entender que ali era um ser humano que era amado por outro e respeitado. Então, teve uma ocasião que a gente foi fazer... foi buscar uma senhora e foi constatado o óbito na residência mesmo, o médico constatou, e a gente vai lá, só recolhe e leva para a funerária, prepara e leva para poder velar. Só que nisso, quando a gente chegou lá, a gente, acostumado, pega de qualquer jeito, catou pelas pernas, ele pelo braço e ia jogar dentro do caixotezinho. E o filho viu a forma que a gente pegou e ele saiu desesperado. Pelo amor de Deus, não faz isso com a minha mãe. Nossa, cara. Deixa que eu levo ela no colo, por favor. Pegou ela com o maior carinho, né? Pegou ela assim, com carinho, colocou lá dentro, deu um beijo nela, tratou. Nossa, cara. Pra gente, aquilo, que tipo, foi um choque. Falei, meu Deus, aqui é um ser humano, cara. Isso aqui não é um bicho, não é um objeto, né? Às vezes você se acostuma tanto com aquela rotina de ser mais um, que às vezes você perde esse lado humano. Eu percebi que naquele momento eu não estava com aquela sensibilidade humana que eu sempre tive. Então, foi um momento muito reflexivo para mim também, né? A partir dali, eu tentei entender que cada pessoa que vinha ia ali para a gente fazer o trabalho tinha um sentimento, uma pessoa que amava, era uma vida que foi ceifada, né? Enfim. Doutor, nessa época de funerária, sempre a gente tira aprendizado de alguma coisa, né? Tipo, desse momento, desse trabalho que você teve, dessa oportunidade, qual foi o aprendizado que você tirou? Eu digo que eu acho que foi o último. Ele me chamou, meu pai, aí já entra na fase de eu já, tô falando isso já na transição, de terminar a faculdade e querer começar a advogar. Eu vou ter que misturar essa história. Porque quando eu estava no 9º período, fui chamado para assumir o concurso público na Polícia Militar, tinha feito TAF, tudo. E eu abri mão e falei para o meu pai. Falei, pai, é o seguinte, eu não vou, porque é um sonho... eu sei que é um sonho de qualquer pai ver um filho em um cargo público, mas eu acho que até então eu sempre respeitei a decisão de vocês como pais. Só que agora eu entendo que é uma decisão minha, eu quero advogar, eu quero fazer acontecer. Ele falou, não, meu filho, vai para o concurso público mesmo, lá depois você junta o dinheirinho e enfim, porque a gente não tem condições de te ajudar, vai ser difícil, não tem ninguém. Eu falei, não, pai, é uma decisão minha. E ao mesmo tempo, em janeiro, foi o último serviço que ele me liga, ele falou, deu serviço. E eu limpando, dezembro, 24 de dezembro, deu serviço e eu estava sem a gasolina. E eu sempre confraternizava em família, Natal, né? Aí eu falei, caraca, velho, deu serviço, eu não tenho nem onde dar gasolina amanhã, e eu nem vou cear com a minha família, e eu acho que eu vou lá, porque eu preciso, né? Mas eu ficava pensando, eu abri mão de assumir um cargo público porque eu acreditei que ia dar certo, de advogar, e eu vou começar a advogar só quando eu colar grau, e eu tô sem dinheiro, e aquele negócio, eu falei, cara, eu vou. E ali foi muito reflexivo para mim, porque eu falei desse jeito comigo, eu falei, Senhor, esse é o último momento que eu sacrifico para trabalhar dessa forma, porque eu vou chegar metendo um pé na porta na advocacia. Eu não vou com aquele sentimento de se nada der certo, eu vou advogar, não. Eu falei, eu vou fazer acontecer. Então, ali, para mim, me deu muito mais gás, porque eu me privei de algo que eu gostava muito, que era muito sagrado dentro da família, que é estar com as pessoas que eu amava numa data comemorativa muito importante. Então, ali, eu acho que foi um momento muito importante na minha vida. E eu compreendi que foi necessário passar por aquilo.
porque quando eu realmente, quando foi em dezembro, nessa mesma época, eu já tinha colado grau em gabinete. Não, minha mãe tinha comprado um vestido para minha colação de grau, para ver entregando canudo, que ia ser só em abril do ano seguinte. Eu falei, não vou esperar até abril, vou esperar dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, vou começar a advogar em maio e até lá, não tem como. Minha mãe ficou frustrada, porque ela tinha comprado já o vestido. Eu falei, mãe, não vai dar. Você guarda esse vestido, no momento adequado você vai utilizar e eu vou te honrar. E ela guardou e eu fiquei frustrado e fui com sangue nos olhos. Quando foi janeiro, eu peguei minha credencial, minha mãe usou o vestido na entrega de credencial, e ao mesmo tempo saiu uma matéria, filho de Gari é o mais novo jovem advogado. Então ali aquela matéria pegou uma repercussão muito grande. Que foi o Juan que fez? Foi o Juan Pantoja. O Juan estava aqui com a gente. Ele fez a matéria, mas olha só, as pessoas acham que eu encomendei a matéria. O Juan, eu fiz o convite para ele participar da solenidade, que era poucas pessoas que poderiam comparecer. E ele não foi. Aí eu fiquei um pouco chateado com ele. E ele, para tentar se redimir, ele querendo levar minha bola, né? Ele falou, não, vou fazer uma matéria falando bem. Aí ele foi lá, falou, o mais novo jovem advogado, filho de Gari é o mais novo jovem advogado. Aí essa matéria deu muita repercussão, mas só que as pessoas não me enxergavam como advogado. Enxergavam como filho de Gari. E eu queria ser lembrado não como filho de Gari. Eu acho que o que o meu pai faz, eu sempre faço essa comparação. Você pode olhar um contra-cheque hoje de um Gari e de um professor que tenha 20 horas de contrato, vamos dizer. O Gari é capaz de ganhar mais. Sim, eu falo, sim. agora o professor que acumula vários contratos, tudo bem. Então, eu não falo que meu pai ganha mal. Eu acho que tem pessoas em condições piores do que o do meu pai. O que ele ganha é digno e foi o que sustentou sempre a família. Claro. Então, eu não achava justo a forma como as pessoas tratavam aquela matéria de tentar diminuir uma profissão, mas eu entendia, depois de um tempo, eu passei a entender que as pessoas enxergavam aquela matéria como é possível acreditar. O estudo é capaz de transformar. Não é só quem tem poder aquisitivo consegue alcançar um determinado espaço. Então, depois de um tempo, eu consegui compreender que aquela matéria tinha um outro viés, não aquele que eu estava enxergando como negativo, que eu não gostava tanto mais, porque eu achava que as pessoas queriam diminuir a profissão do meu pai, que queria, de alguma forma, de passar como eu, um coitadinho. Eu nunca fui um coitadinho. Eu acho que eu tive muita oportunidade de ter um pai e uma mãe que me desse a oportunidade de estudar. Eu falo isso porque não é todo mundo que tem isso. Muitas crianças e adolescentes têm que sair de casa para trabalhar porque não tem assistência paterna, materna, de poder estudar. Eu tive. Então, eu tive um pai e uma mãe não com poder aquisitivo alto, mas com condições de falar, você pode estudar, que arroz e feijão tem em casa, nunca faltou. Então, eu acho que eu tive esse privilégio e aproveitei. Eu não vou falar que dentro da minha bolha social, a realidade era de pessoas com muitas dificuldades. Eu ia olhar para o lado, eram pessoas que ou estavam na mesma condição que a minha, ou pior. Então, eu acho que depois eu entendi o efeito de uma maneira mais positiva, mas no início, não. Aí eu comecei a advogar, sempre fui muito... E querendo ou não, acabou dando uma visibilidade. Isso, né? Eu fui chamado para TV, mas só que quando eu era chamado para TV, eu não queria contar de história de ser filho de Gari. Eu queria falar, eu sou advogado. Só que foi reconhecido dessa forma, né? Aí eu aproveitava esse espaço de fala para falar que eu era advogado, as pessoas até um momento aceitarem, entenderem que eu tinha uma profissão. Aí eu ia para a rádio, eu ia para a TV, debater assuntos da advocacia. Eu, com menos de um mês de advocacia, já tinha ido em rádio, TV, já tinha pegado causas de outros escritórios que eu não tinha causa para poder gravar, mostrando uma atuação como advogado. Pegava para fazer sustentação oral de processo que nem era meu do escritório, que eu não tinha cliente, não tinha causa. Aí eu pedia para fazer dos outros, começava a gravar, jogava nas redes sociais. E isso eu comecei eu peguei uma onda e surfei ela mais ainda. Eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu tô com uma audiência aquecida. Então, quero que essas pessoas entendam que eu realmente sou advogado. E comecei a divulgando meus vídeos. E aí foi onde eu acho que eu consegui me posicionar no digital, com a atuação na advocacia. E fui aos poucos. Eu não vou falar assim, sou um grande renomado. Não sou, mas eu acho que hoje eu ocupo um espaço
que eu conquistei com pouco tempo de advocacia, que não é fácil. Qualquer profissional hoje vai ter, pode ser qualquer área. Se você não tiver um apadrinhamento de uma estrutura, é difícil para qualquer um. Então, para você começar do zero, como eu comecei, eu olhei para trás, dentro de 1, 2 anos, eu falei, meu Deus, eu planejei ter o que eu estou usufruindo dentro, falando, hoje eu estou com 5 anos de advocacia, mas dentro dos meus 2 anos, eu pensei, na minha cabeça, eu falei, eu sempre fui de idealizar, sonhar. Na faculdade eu coloquei, eu vou trocar de carro depois de 3 anos de advocacia. Eu vou poder viver. Na minha ótica era, os 2 primeiros anos eu ia sobreviver da advocacia, trabalhando no meu nome. Você fez uma meta? Fiz uma meta. Eu fiz uma meta que eu ia sobreviver da advocacia por 2 anos. De ter só de manutenção básica, sem luxo. Falei, depois de 2, 3 anos eu vou viver da advocacia com luxo. Com luxo que eu falo, de poder viajar, poder trocar de carro, poder... Só que dentro de 1 ou 2 anos, essa realidade do que eu tinha planejado para 3 anos, ela, dentro do primeiro ano, já estava viajando, já tinha trocado de carro. Então, eu comecei a frequentar restaurantes que eu tinha desejo e não podia. Então, dentro de um espaço de tempo curto, eu consegui viver o que eu tinha planejado para depois de 3 anos. Então, eu falo isso honestamente, eu não estou querendo dizer assim, o Leonardo ficou... Não, eu estou falando assim, eu sempre fui uma pessoa muito honesta com meus planejamentos. Eu sempre planejei algo que não me frustrasse. Às vezes as pessoas querem fazer planejamento assim, que não é tão palpável, se frustra e não quer persistir no seu sonho, né? Eu sempre tracei metas palpáveis que eu pudesse diariamente acreditar que eu ia chegar lá, de modo que eu me surpreendesse. Porque quando você se frustra, você desiste, né? Então, eu sempre tive isso comigo. Eu vou traçar isso aqui, vai dar certo, vou seguir esse caminho. Todo dia eu vou fazer um pouco e eu vou lembrar todo dia que eu tenho que chegar nesse meu objetivo, né? Eu acho que as pessoas se distanciam muito dos seus sonhos, né? Eu acho que a grande importância de você concretizar qualquer sonho é você acreditar e lembrar diariamente. Tem pessoas que falam para você idealizar e ter próximo à sua vista de alguma coisa, seja carro, casa, alguma coisa, mas que lembre, né, que você tem um sonho, que você tem um porquê, tem um motivo, tem uma família. Pô, por que eu estou fazendo isso? Tem que ter um fator muito relevante, porque senão, no primeiro percalço, você se perde, você se desmotiva. Não é todo dia que você vai estar motivado, não. Então, você tem que ter uma causa justa e grande para você persistir naquilo que acredita, né? Aproveitando já, o que te motiva hoje? Eu acho que é olhar para trás e ver que eu tenho uma família e eu tenho uma frase comigo que é o seguinte... Eu ia perguntar. É nascer, viver e permanecer vivo. E a gente só permanece vivo se a gente constrói uma história de transbordar na vida do outro. Eu me sinto muito bem em saber que hoje eu exerço uma profissão e eu posso ajudar outros colegas advogados que estão iniciando. Eu me sinto bem em saber que os meus pais hoje podem contar comigo. Eu não estou falando em muita abundância, mas um pouco eles precisarem em qualquer área que seja, de assistência, da minha presença financeira, alguma coisa assim, hoje eu consigo fazer isso. Então, por onde eu passo, eu tento deixar um pouco de mim. Eu acho que esse é um grande sentido da vida, né? Se você nasceu, viveu e morreu, não deixou nenhuma história, nenhum legado, talvez eu acho que você não cumpriu a sua missão. Eu acho que a maior missão que a gente tem é isso. E saber que tudo que você faz, você pode servir alguém. Pode ser no pouco, mas se você conseguir estender a mão para a pessoa que está do seu lado, você, de algum modo, transbordou na vida dela, ela vai fazer isso com outro, né? Então, você deixa um pouco de si, constrói uma história. Acho que esse é um grande sentido. Pô, legal. Doutor, questão da família, voltando um pouquinho à história da família. Você acha assim, que a sua família ela te ajudou a te impulsionar ou você precisou sair da sua casa para você dar o boom na sua vida? Assim, eu acho que eu tive um apoio necessário de um pai e de uma mãe de acreditar que o estudo era capaz de transformar. Mas chega um momento que você tem que tomar decisão sobre a sua vida. Um exemplo, se eu tivesse seguido o desejo do meu pai e da minha mãe, eu era um
um servidor público policial militar, não falando que isso não é não é digno, pelo contrário, eu acho que é uma profissão muito digna, mas para mim não seria algo que eu acho que eu não estaria tão feliz como estou hoje. Então eu tive que nesse momento contrariá-los. Eu não contrariar porque eles tinham eles foram criados dentro de uma ideia de que aquele serviço público em si era o único suficiente para dizer que você é uma pessoa sucedida. Então eles não estavam errados. Foi a crença limitante deles naquele sentido. A bolha deles. E isso, porque o mercado é incerto. Hoje está bom, amanhã não. E eles cresceram com um sofrimento de depender disso. E eu falo, Rondônia, a sua formação como um todo sempre foi por ciclos. Iniciou com a estrada de ferro, ciclo da borracha, ciclo do ouro, agropecuária, ciclo das usinas. Então, quando você encerra esse ciclo, você vê que quem não tinha um cargo público, alguma coisa desse tipo, assim, fixo, vamos dizer assim, ficava refém. Então, e eles são, desde, meu pai, acho que veio para cá, ele é nordestino, veio muito novo para cá, minha mãe também. Então, eles sempre assistiram. Então, o mercado aqui sempre era aquecido com folha salarial de servidor. Então, eu já contava, saiu o pagamento de servidor, o mercado vai aquecer. Sim. Então, é difícil acreditar que você, exercendo de uma maneira, de uma profissão liberal, sem qualquer estrutura, você vai conseguir alcançar um espaço, né? Então, acaba que eles têm essa crença de que símbolo de prosperidade, de sucesso, é cargo público. O que talvez não seja errado, para quem acredita que isso é bom. É porque eu não posso falar da minha experiência e compartilhar, porque vai ter uma pessoa que vai falar, eu prefiro ter 30 dias de férias, um salário fixo, eu poder pagar minha conta do mês e uma vez por ano eu viajar. Vai ter aquele outro, não, eu gosto de ser moldado a desafio, eu gosto de empreender, eu gosto de ver as coisas acontecer, eu gosto de fazer as coisas girarem. Então, é perfil. E tem que ter, né? Tem que ter o funcionário, tem que ter o patrão. Outra coisa, por que direito? As pessoas às vezes surpreendem, porque acham que eu tive esse desejo desde quando eu optei em iniciar a graduação, mas não, eu tinha um desejo de ser piloto de avião. Meu irmão também. Meu desejo era ser piloto de avião, e o meu pai, com uma sabedoria extrema, talvez ele não tenha consciência do poder da palavra que ele teve naquele momento, um momento de menino rebelde. Eu falei que eu não ia fazer nada, nenhuma faculdade. Meu pai pegou e falou para mim, quem não quer nada com a vida, inventa qualquer desculpa. E eu fiquei um pouco revoltado, porque eu falei, ele está querendo dizer que eu não quero nada com a vida. Eu peguei, quer saber, e ele queria que eu fizesse medicina ou direito, alguma coisa do tipo. Eu falei, eu por conta própria eu vou fazer, eu não vou precisar da ajuda do meu pai, naquele momento rebelde, eu não vou precisar da ajuda do meu pai para poder fazer qualquer faculdade, não. Fui lá, me chamaram, ganhei uma bolsa para contabilidade. Quando eu fui iniciar, disse que eu não tinha bolsa. Aí falou, não, dá para tu aproveitar para direito. Aí eu falei, vou aproveitar. E, na verdade, não deu para aproveitar a bolsa, eles me empurraram fiéis. Aí eu falei, quer saber, não vou precisar do meu pai, então tá bom. Eu não precisando dele, né? Aí depois eu só cheguei pro meu pai e contei. Falei, pai, é o seguinte, tô matriculado em direito, porque eu queria surpreender ele, né? Porque ele achou que eu não ia fazer nada. Aí foi quando eu iniciei a graduação de direito. E para mim foi a melhor experiência que eu pude ter logo no início da graduação. E me encontrei e hoje eu sou uma pessoa muito realizada. Legal. Do que eu faço. Legal, doutor, você falou bastante já. Tu consegue um copo d'água para a gente lá, produção? O cara tá... Eu tava falando aqui que o Ismael, né? O Ismael, ele bate escanteio, vai para a área cabeceira, porque o homem é diferenciado, ele faz tudo, é bom, o menino é bom. No som, é tudo. Doutor, vamos falar sobre criação. Você acha que a sua criação na sua família tem muito a ver com o que você é hoje? Sim, eu acho que a formação, isso é científico, né? A formação de uma personalidade, ela está desde a amamentação, né? A figura de um pai, de uma mãe, influencia muito. E eu creio que eu tive um pai fantástico na minha criação, minha mãe. Apanhou? Por incrível que pareça, eu fui uma pessoa que pouco apanhei. É mesmo? Dos meus pais, de verdade. Eu pouco apanhei. E
Eu não estou falando assim, só dá certo quem apanha. Não, eu acho que eu tive uma criação que meus pais pouco trataram com agressão, né? Com violência, algo desse tipo. Eu nunca fui de presenciar meu pai batendo. Enfim, eu nunca fui tão agredido. Eu acho que assim, eu tive algumas repreensões e tal, mas não de agressão não, tanto. Acho que eu tive pouco, em comparação com o que eu via dos meus amigos. Tem irmãos, irmã? Tenho 2 irmãs. É? Duas irmãs. Brigava Eu sou muito? mais velho. Eu brigava, hein? Obrigado. Eu brigava muito com as minhas irmãs. Eita, pau quebrava. Eu era o mais velho, não queria me obedecer. Respeitar o mais velho. Poxa vida, hein? Vamos voltar para advocacia, né? Para a profissão de hoje. Eu perguntei para ti lá por que advogado você falou. Agora vamos falar um pouco das tretas de advocacia que você já enfrentou, os perrengues. Qual foi algo assim da advocacia bem louca que você já enfrentou? Eu acho que a advocacia como um todo, obrigado. Ser advogado, especialmente em matéria criminal, que é o que eu atuo, assim, é uma persona não grata. Quase ninguém gosta. Você chega num ambiente de uma delegacia. O policial, por vezes, ele não gosta da sua presença ali, porque ele acha que você está querendo atrapalhar o trabalho dele. O delegado também, às vezes, não gosta, que acha que você vai pentelhar para criticar o trabalho dele, de encontrar alguma irregularidade. Enfim, nem o advogado gosta tanto do advogado. Então, essa é a realidade. Eu tive muitos embates. Eu acho que eu iniciei a minha advocacia por ser muito, assim, como posso dizer, de pulso firme dentro daquilo que eu acreditava. Então, no início, eu acho que eu arrumei muita confusão. Eu não aceitava que qualquer pessoa tentasse duvidar da minha capacidade ou tentasse me intimidar. De querer... já aconteceu, de eu estar numa ocorrência, o policial pedir para eu me sentar, doutor, você fique na sua e aguarde aí sentado. Eu não aguentava, eu não era uma pessoa de aguentar desaforo, e aí peitava, e sempre gravava, né? Então, essas confusões sempre existiu, né? Mas hoje eu vejo que eu acho que foi necessário me impor, porque as pessoas no início talvez não acreditavam que eu era advogado, assim, de que entendia o que eu estava fazendo. E a forma de mostrar que, de uma imposição mesmo, era ser dessa forma. Hoje não, hoje eu resolvo muito das minhas coisas mais no diálogo. Eu não preciso mais fazer o que eu fazia antes, aquela gana de querer mostrar a qualquer custo que eu era advogado, né? Eu acho que mudou um pouco. Mas se preciso for, não piso no meu calo, não. Eu não tenho problema nenhum de enfrentar, assim como eu enfrento até hoje. Mas mudou um pouco. Assim, o que eu tive de grandes embates foi essas discussões dentro de delegacia, de policial apontar ou dizer que uma hora vai me encontrar na rua aí de bobeira, que isso aí já aconteceu muito. Pois é, isso que eu ia te falar, porque advogado, querendo ou não, é uma profissão de risco, né? Eu até vi teu Instagram lá, que você compartilhou de um amigo teu, que é advogado também, né? Então, tipo assim, esse risco já aconteceu contigo, de alguém te ameaçar? Por incrível que pareça, eu nunca me senti ameaçado, assim, ao ponto de causar temor diretamente por cliente, mas pela situação de uma abordagem, por exemplo. Eu sempre tive mais medo desses confrontos que eu tinha com um policial do que com um cliente. Então, uma das vezes que eu tive esses embates, que eu ouvi que em um momento eles iam me pegar de alguma forma, eu ficava muito mais preocupado, porque o cliente, o que eu faço é defender ele. Então, Sim. eu tô do lado dele, né? Agora, do outro lado, não. Eu tô caçando confusão com alguém que não gosta de aguentar desaforo. Você está numa audiência, como já aconteceu logo no início, de o policial falar de uma forma, eu falei, não, você tem que responder sim ou não e aumentar o tom de voz para uma pessoa que é acostumada a sempre mandar e não aceitar ser mandado. Isso gera incômodo, né? E depois eu nunca tive medo. Eu acho que de um cliente que eu enfrentei mesmo, que eu me senti assim um pouco com medo, foi quando eu tive que apontar para um cliente que ele era matador mesmo. Nossa. Ele já tinha uns 3 homicídios. Nossa. E ele acusava o meu cliente
de ter matado, e o meu cliente apontava dizendo que quem tinha matado era ele. E um apontava para o outro, Nossa, né? Então eu exerci um papel de acusar ele e desqualificar mesmo, apontar, isso é um vagabundo, rapaz, é matador, fazia isso. Caraca. Então eu apontava o dedo na cara dele de uma maneira muito agressiva, né? Então depois eu fui conversar com ele que aquilo fazia parte, que era no júri, enfim. Eu acho que assim, esse foi um dos casos que eu, depois da defesa dele, eu não poderia abrir mão desse posicionamento do meu cliente, porque eu identifiquei que aquela era a melhor estratégia. Então, por medo, eu não poderia me acovardar e deixar de enfrentar daquela forma. Mas depois, ao término, eu tentei conversar com ele, né, mostrar que faz parte e tal. Mas ele falou, Entendeu? falou, isso é você para lá e eu para cá. Isso eu acho que talvez foi o único assim que eu falei, rapaz, se tiver que acontecer alguma coisa, é agora. Vou andar de colete agora. Doutor, mas por que criminalista? Eu fui escolhido. É? Eu não escolhi a área criminal, fui escolhido. Assim, hoje, o mercado da advocacia, vamos dizer mercado assim como um todo, o pessoal fala que a advocacia não é mercantil, mas vamos chamar que seja. Você olha, 1,5 milhão de advogados, isso é um número muito expressivo, é a maior população de advogados, salvo engano, em termos de quantidade populacional, né? É muito. E eu sempre falo, injustiça sempre vai existir, é só olhar para o lado. E a injustiça sempre é uma oportunidade para um advogado atuar. Então, as injustiças que estavam mais próximas de mim eram na área criminal. Então, foi surgindo. E aí, quando você vai atuando, isso um vai indicando para o outro, um vai indicando para o outro. Quando deu fé, eu já estava posicionado como criminalista. Mas, se fosse por escolha, não seria criminal, não. Aí, depois eu me especializei, sempre fui um estudioso da matéria, né? Fiz pós-graduação, comecei a atuar muito e me posicionei como criminalista. Foi assim. Mas teve algum momento de madrugada, de soltar alguma pessoa? Algo injusto que aconteceu? Não, isso acontece. Isso acontece muito porque... Tem alguma história assim que você, não sei se pode contar? O meu primeiro caso foi uma atuação pro bono. Lá estava um cliente, não era cliente, um conhecido, estava desse jeito. A polícia militar pega um rapaz e tira a foto, ele segurando uma televisão e fala desse jeito. E tira a foto e bota nas redes sociais. Entrega do Rondocap está diferente. Fazendo o rapaz carregar uma televisão fruto de roubo ou furto, né? E fazendo ele entrar dentro da delegacia com a televisão nas costas. Dando a entender que ele tinha furtado ou roubado aquela televisão, mas eles fizeram chacota. No sentido de que era a entrega do Rondocap, né? Levando lá para a central de flagrante. E eu vi aquilo, eu falei, a postagem é há 3 minutos. Eu entrei no Rondônia ao vivo, né? Aí eu falei, rapaz, aconteceu, foi agora. Eu falei, quer saber, eu conheço esse rapaz. Eu peguei o carro, fui bater lá. Eu conheço ele. Tinha acabado de pegar minha credencial. Eu fui conversar com ele. Ele falou, não, doutor, isso aqui não foi eu, não. Tem certeza? Tenho. Eu falei, mas não tenho dinheiro para te pagar, não, doutor. Não, pode ficar tranquilo. Eu vou advogar para você. Resolvi a vida dele. Falou, doutor, eu sou muito grato a você, mas eu vou tentar te retribuir de alguma forma. Eu sei que o que você fez para mim, ninguém da minha família teve capacidade de se dispor a fazer. E eu nunca vou esquecer disso. E foi meu primeiro cliente. E à época eu tinha uns cartãozinhos, entreguei para ele, pediu. Eu não sei o que esse cara fez. Se ele foi em todas as bocas de fumo que ele conhecia. Poxa vida. E distribuiu esses cartões. Desse cliente, Nossa, cara. eu recebi uns 3 ou 4 contatos de que ele Só de falava peça. muito bem de mim. Só de peça rara. Não. E dali em diante, eu ia fechando outros contratos e aí o pessoal ia me indicando. Então, esse abençoado me trouxe uns 3 clientes, que desses 3 clientes, cada um no mínimo me trouxe mais um. Porque quando você atua para um cliente específico, se você traz resultado para ele, ele vai indicar para outro. Então, isso é o maior marketing que você tem. É verdade. É o boca a boca. É o boca a boca. Então, eu falo, é muito importante o posicionamento digital, você prospectar de várias formas, mas o offline, como aconteceu no início, foi importante para mim. Foi uma das formas de prospectar.
Então foi que começou. Foi aí que começou. A bagaceira de tudo isso aí foi esse rapaz que eu acho que foi nessas bocas de fumo. Doutor, além de advogado, você é mais alguma coisa que você investe? Eu faço de tudo um pouco, eu sempre gostei de vendas, né? Eu acho que a advocacia é mais um produto que eu faço, é vender. Eu acho que eu vendo minha advocacia. Eu gosto de comprar e vender, eu gosto de comprar carro e vender. Tudo que você falar, que eu ver que é uma oportunidade, eu vou lá, Vende. compro e vendo. Um exemplo, eu recentemente estava com 3 carros, amanhã eu vou ficar a pé. Vendi. Vendeu. Vendi. O cara quer comprar, eu vendo. Aí eu vou ficar a pé. Mas eu acho que depois eu vou comprar outro. Mas até eu acho que mês passado tava com uma caminhonete, um Civic, um HRV, né? Aí vendi tudinho. Aí hoje o cara falou, me deu a proposta no único carro que eu tinha. Aí eu falei, é seu. Eu vendo. Aí, mas Deus abençoe, eu vou comprar outro, né? Porque eu gosto. Aquele sentimento de eu comprei isso aqui por 1 e vendi por 2. Pra mim é um gozo muito grande. É uma realização. Acaba tendo um lucro, né? Não, eu gosto. Eu tenho um prazer muito grande se eu comprar uma balinha de 5 centavos, vendi por 7 centavos, pra Valeu. mim, já me sinto realizado. Eu falei, então hoje eu durmo bem, eu fiz um bom negócio. Ganhei 2 centavos. Já valeu. E, tipo assim, você é casado? Sou noivo. Noivo. Mora junto? Já, a gente tá morando junto, o pessoal já fala, já tá amaziado, cebado, não sei como é que o pessoal fala aí, mas já foi. Não, É a vida de casado já, né? Eu já ia perguntar assim, de madrugada já te ligaram, vem aqui e tal. Não, acontece. Acordar de As madrugada. ocorrências normalmente acontecem mais à noite, né? Mas tipo assim, isso Meu celular é 24 horas. não te atrapalha isso não? Tu tá dormindo de boa no sono profundo lá na tua A me atrapalha é saber que eu não vou ter dinheiro para pagar a conta do mês. Eu recebo uma ligação, é honorário. Eu vou agora. Eu vou mesmo, moço. Antes eu ia por verdade. menos, hoje é um pouco mais, né? Hoje eu tenho um valor maior. Antes não, antes eu cobrava pouco. Hoje, para tirar meu sono, tem um valor. Mas a saúde mental, como é que fica? O cansaço no... Não, mas aí você recupera depois. Assim, hoje tem. Antes eu ia por menos, por pouquinho. Hoje não. Hoje eu penso, pô, amanhã eu tenho um compromisso logo cedo, então o meu sono hoje está valendo X. Ah, entendi. Aí eu aumento. Ah, entendi. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Quando eu tô muito tranquilo, aí senão eu pego, chamo outro colega para ir lá acompanhar, no outro dia de manhã cedo vou e resolvo o problema, né? Mas não deixo de atender não, meu celular é 24 horas. Tá aí. Doutor, você se sente uma pessoa realizada pro antigo Leonardo, pro Leonardo que é hoje? Eu acho que eu sou muito realizado e feliz. Eu acho que com pouco ou com muito a felicidade é algo que você tem que ter consigo, senão você sempre vai postergar e nunca vai ser feliz. Se você falar, vou ser feliz quando eu tiver um carro, você vai comprar o carro, vai ter aquele gozo no momento, depois você não tem aquele brilho, não tem aquele desejo. Vou ser feliz quando eu tiver meu apartamento. Você vai conseguir seu apartamento. Você vai trabalhar 10 anos, talvez, vai se martirizar para chegar naquilo e quando chega, você vai enxergar que, e agora, o que eu faço? Ela falou, não, eu vou ser feliz quando eu casar. Aí você vai arrumar alguém, vai casar. Aí você vai falar, eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Aí você vai e tem um filho. Aí, então, as pessoas condicionam a felicidade com um dado momento de realização, quando em verdade, eu acho que a felicidade ela está mais com o estado espiritual do processo. Um exemplo, você vai trabalhar 12 meses para poder viajar, para viver 10 dias de férias, 20 dias de férias. Você sacrificou um ano todinho, se você não aproveitou, do que adianta você ter se dedicado tanto para chegar naquele momento tão pequeno, curto, né? Então, eu acho que eu aprendi que eu tenho que viver com as conquistas diárias, me sentir bem, me sentir realizado, ser grato com pouco. Quem não é grato com pouco, muito pior com muito. Isso é bíblico, né? É bíblico. E você é cristão? Sou cristão, tenho um temor da palavra de Deus. Nasci e me criei dentro da congregação cristã no Brasil. Eu era músico, mas depois... Cantava? Tocava? Tocava sax. Aí um dado momento... Eu também, homem. Olha aí. Só que eu parei, ó. Um dado momento eu meio que me afastei, mas eu acho que eu ainda... ainda tenho um temor da palavra de Deus. E certamente que é o que hoje... Eu acho que nós, seres humanos, temos que ter fé. Se você tem uma religião, você acaba acreditando em algo. E é uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa que eu acho que não se realiza tanto.
Eu falo em Deus porque eu acredito em Deus. Claro. Se você não acredita, acredite pelo menos na pedra, num pau, Alguma coisa, né? mas tenha fé. Eu acho que a fé é um dos maiores combustíveis. Motiva também, né? Você tem A que sua ver. vida é baseada na fé. É na fé. Acreditando. Acreditando, eu sempre acreditei. Eu acho que a gente tem que medir os nossos sonhos não com o que a gente tem atualmente, né? É aquilo que você tem a capacidade de idealizar. Não é porque hoje eu ganho R$1.000 que eu vou ter que sonhar em ter uma conquista material com base no que eu ganho hoje. Não, você pode sonhar em ter com base naquilo que você acha que merece, você merecer. Primeiro você tem que ter o sentimento de merecimento e fé, que aí as coisas conspiram. O caminho se aprende caminhando. E ninguém vai ajudar ninguém se não tiver se você não mostrar que merece aquilo. Então, se você fala, pô, eu quero um dia chegar na televisão, exemplo, eu quero ter um programa de TV. Pode ter certeza que as coisas vão conspirar para você chegar na TV. Por quê? Você vai em um dado momento comentar com alguém, você vai mostrar, você vai caminhar, você vai construir um caminho que vai lhe levar até chegar lá. Agora, se você não tem esse sentimento de chegar na TV, um exemplo, as pessoas não vão querer lhe ajudar a estender a mão. Se nem você sonha e acredita em chegar na TV, eu vou te ajudar por quê? Não tem como. Não tem como. É que nem aquele ditado não. A fé é o seguinte, você coloca o pé, depois vem Deus e coloca o chão. É você dar o primeiro passo. Você tem que né? dar o primeiro passo. Doutor, você pode dar alguma dica para alguém que quer empreender, que quer começar alguma coisa, que é inseguro às vezes? Eu aprendi uma época que foi um fator determinante para mim também, que foi naquela mesma... Lembra que da decisão que eu falei que eu não ia assumir a PM, porque na Polícia Militar eu não poderia advogar a um impedimento, a incompatibilidade, aí não poderia. Outros cargos públicos pode, um exemplo, você pode assumir um cargo público e pode advogar. Naquele momento que tinha era PM. Então eu ouvi o Érico Rocha falar o seguinte, que ele precisou queimar uma ponte na vida dele. Ele citou, e aqui eu vou pedir desculpa de não lembrar exatamente a referência desse livro, mas um general foi para uma guerra e determinou que eles precisariam cruzar uma ponte para poder chegar no combate. Só tinha uma forma, atravessar essa ponte, e ele falou, ao atravessar, queime ela. Queimar a ponte. Porque ele só tinha uma opção, o batalhão, daquela galera que estava para a guerra, avançar. Se recuasse, todos iam morrer encurralados, porque não tinha mais a ponte. Então, às vezes, as pessoas querem empreender ou fazer qualquer negócio, se nada der certo, eu volto. Se nada der certo, eu volto para casa da minha mãe. Se nada der certo, eu volto para o emprego. Você tem que queimar as pontes da sua vida. Aquilo que te prende e pensar, se nada der certo, eu volto. Não, você vai até dar certo. Então, a partir do momento que você queima uma das pontes da sua vida e acredita que o que você vai fazer é a única coisa que tem que dar certo, as coisas vão conspirar para dar certo. A minha ponte eu queimei e acreditei. Eu vou advogar para dar certo, mas se dar certo, não. E eu acho que é isso que eu acho que alimenta o desejo de quem vai empreender. Não é, se vai dar certo. Não, tem que dar certo e queimar. Porque se você ficar pensando, se nada der certo, eu vou voltar para casa de mãe e pai, você não vai ter coragem de enfrentar o desafio da vida. E assim serve para outra coisa. Estou citando um exemplo, isso aqui é abstrato. Porque sempre vai existir uma ponte na sua vida de às vezes, você não querer prosseguir e acreditar que se não der, eu volto. Não, eu acho que você tem que acreditar, tem que dar certo. Legal. Pô, show. Anotaram aí, né, pessoal? Anota isso aí. Essa foi top. Já teve algum momento, algum sentimento teu que tu falou assim, caraca, eu tô desanimado, desmotivado hoje, e mesmo assim tu se ergueu? Isso acontece. Hoje mesmo eu estava muito triste porque eu não dormi direito, passei mal a noite todinha, no sono, acordei cedo com compromisso e parecia que eu tinha passado em rastro de pombo, rastro de corno, que eu falei, rapaz, tudo que eu estou fazendo hoje está dando errado. E não é todo dia que você vai acordar motivado, Verdade. Não. Verdade. Vai ter dias ruins, a vida não é um mar de rosa, não. Então, trabalhe com o que você gosta, não vai trabalhar, não. Isso é lei de engano, é mentira. Você vai ter muitos percalços, vai ter dias que você não vai querer jogar tudo pro alto e mandar todo mundo para aquele lugar. Mas tem que ter um porquê. Por que eu estou fazendo isso, né?
E assim vai acontecer, sacudir a poeira e a vida que segue. Hoje eu estava triste de manhã, mas tomei o banho e falei, não, a vida tem que acontecer, não posso esmorecer e assim Pra vai. cima, pra cima. Amanhã eu vou estar mais motivado, outro dia eu vou estar mais triste. Tem dia que eu quero, minha vontade é de sumir das redes sociais, porque o cara eu não aguento mais ter que ficar postando isso, me justificando do que eu estou fazendo, deixando de fazer. E eu falei, depois eu pensei, rapaz, o que me trouxe aqui foi fazendo isso, eu vou abrir mão. O que eu tenho hoje, então assim, vai acontecer, vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vai ter dias péssimos, mas você tem que acreditar. Show, legal. Mas uma pergunta, doutor, você acha que a tecnologia, as redes sociais agregou muito no seu ramo? Demais, eu acho que as redes sociais, elas potencializam o que você tem de melhor, se você souber bem usá-las. E ao mesmo tempo, eu digo que é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que eu acho que me colocou numa avenida muito movimentada, porque Leonardo não era tão conhecido. Leonardo era só Leonardo, tornei-me advogado, foi o que eu falei no início. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou advogado. Então, com o uso das redes sociais, me colocou no mundo, acho que é a avenida que eu tenho um amigo que ele fala que é o Google, ele fala que é a maior avenida. Mais movimentada que mais tem. movimentada. E eu endosso esse posicionamento. O Google, as redes sociais, o meio digital, ele lhe proporciona chegar em locais que eu talvez no offline jamais chegaria. Eu digo que eu cheguei já a fechar contrato com clientes de outros estados, que foi graças às redes sociais. Então, eu vejo que ajudou muito. Foi onde eu iniciei a divulgar o meu trabalho e fazer as pessoas me conhecerem. Hoje as pessoas chegam nas minhas redes sociais, vão assistir aos vídeos e ver lá e falam, pô, ele é um bom advogado, porque ele atua assim, ele tem. Então, consegue ter uma referência e acaba te dando credibilidade no que você faz, né? Show, bacana. Então é isso, nosso podcast hoje aqui com o Dr. Leonardo, cara aqui, já estou inspirado já. Obrigado pelo convite, eu estimo que esse seu podcast possa crescer ainda mais, eu sei que você é uma pessoa entusiasmada. Com a sua presença aqui, cara. Então é isso, obrigado, Show. viu? Show, doutor, se você quiser fazer algum agradecimento aí, pessoal. Eu sou uma pessoa que, por onde eu passo, eu gosto de ter um sentimento de gratidão. E eu acho que todos nós devemos exercer isso, né? É uma pessoa que não é grata, que é igual o cadeado, não tem por que prosperar. Tem que ser igual meu pai falava. Meu pai falava, meu filho, seja como chave. Por onde passar, não tranque as portas, não abra, deixa ela aberta. E hoje eu quero sair daqui com as portas abertas para um dia eu voltar aqui de novo e poder falar contigo. Com certeza, a porta sempre aberta para você, cara. Obrigado mais uma vez. Show, então, pessoal, eu quero agradecer aqui nosso amigo Ricardo do Flanguitos, melhor flanguito aqui de Porto Velho, sinceramente, pessoal. Não é porque é patrocinadores nossos, não, mas é um flanguito, é um frango grelhado, né? Nossa, mas é uma delícia. Peça lá, procura aqui no nosso Instagram, contato deles, peça lá que é uma delícia mesmo. Viana Investimentos, a imobiliária que mais vende aqui em Porto Velho, são especialistas em locação, tem os melhores imóveis para você alugar, você só encontra na Viana Investimentos. A Omble Contabilidade, meu amigo Gabriel, cara especialista ali, um cara muito inteligente, que a sua empresa está precisando de um contador, procure ele, cara muito bacana. Atena Financiamentos, falar com a Geórgia, a Lana também, se você quiser financiar a sua casa, carro, fale com ela. E também, deixa eu aparecer aqui, não apareceu? Guitar Music, né? A Guitar Music, nossos patrocinadores também. O cara desenrolou nossos cabos do nosso podcast. A Atena Financiamentos, acabei de falar com a Geórgia, a Alana. A Omble, já falei. E tem também a Fanré, né, que vai aparecer aqui logo a marca dela. A Fanré, que são especialistas em marketing para advogado. Os caras trouxeram ali 30 mil reais nas campanhas para advogados. Os caras são muito bons mesmo. Aí, ó, Edson Growth Jurídico. Show demais, então, doutor, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, aguardamos você na próxima terça-feira aqui no nosso podcast, às 20 horas, toda terça-feira, e vai ser muito bacana. Obrigado. Fechou? Valeu, pessoal!